Mensagem do dia 10 de setembro de 2008. O perigo. Pedro II fala: Jesus querido, nós que pouco entendemos desses aparelhos que os cientistas vêm fazendo, ele trará perigo para nós, Senhor. A terra já não suporta mais pela violência que os gananciosos vêm fazendo, destruindo as florestas, que é o pulmão de cada vivente, e sem este órgão, poucos irão resistir, porque o oxigênio irá diminuir para muitos países europeus. Então, um tumor maligno cairá sobre eles, que afetará bilhões de pessoas, fora os animais e pássaros, que irão morrer instantaneamente, na hora da explosão. A terra, meu filho Pedro II, balançará em muitas partes do mundo, fazendo levantar ondas gigantescas, causando pavor para toda a humanidade. Um novo decreto sairá deles, que irá causar apavoramento para os países vizinhos, porque vão querer invadir em busca de socorro, como aqui no Brasil. A fome e a miséria será tão grande como nunca houve e nem haverá, porque não terá comida suficiente. A peste virá para eles como uma praga, enviada pelo diabo. Esse desafio será o último para todos aqueles que vêm me desafiando, ficando só apenas os que vêm me honrando. Os que irão me pertencer nada sofrerão. O túnel que eles construíram será o sepulcro para todos aqueles que vêm me desafiando. Por isso eu vos peço, meus queridos filhos, estejam em oração. Não parem, convosco estarei junto. Não precisam ter medo, porque eu, Jesus, sou a vossa segurança, e todos os meus anjos já estão prontos para vos orientar como se deve reagir. Não fiquem tristes por momento algum. Eu sei o que estou fazendo. Continuem na vossa rotina como vem fazendo. A hora e o momento de vos recolher, só meu Santo Pai é que irá dizer: chega de tanta discriminação contra os mais fracos. Olhem bem, não deixem vos enganar pela perca de fé desses homens e mulheres perdidos. Há quem irá dizer para todos vós que tudo isto é uma loucura, que Deus não revela o seu segredo a um simples homem, e que tudo isto é uma montoeira de bobagem que já foi escrito. Estejam sempre em oração. Ela é a força de vossa segurança. Jesus e Pedro II. Nessa mensagem aqui, Jesus deixa bem claro, né? Para a gente confiar nele em tudo o que nós vamos passar. Nós devemos sempre confiar nessas palavras que Jesus passou a Pedro II. Naquela época, quando o pai veio aqui para Taquaras, Deus mandou as famílias, né, e boa parte dos amigos chamaram ele de louco. Isso é uma loucura que vocês estão fazendo. E Deus mostrou que foi através de Deus mesmo, né? Porque tudo que ele fez, ia ouvindo Deus instruir ele, tudo foi dando certo. Até depois de um tempo, eu estava com alguns parentes da gente, da parte da mãe, até alguns comentaram, né? O que vocês, né, fizeram, ir para Taquaras, deu certo, né? Tipo assim, não dando o braço a torcer que isso foi através de Deus, né? Dando os parabéns. Foi tipo assim uma sorte, né, para eles. Mas a gente só tem que agradecer o que Deus orientou o profeta e as pessoas que estão nesse caminho, confiar também. Assim que a gente passou, isso foi um exemplo. A família Conceição, desde 90, a gente foi ouvindo o pedido de Deus, foi fazendo o que ele foi pedindo e foi dando tudo certo. E assim vai ser nesses últimos tempos também, que Deus fala aqui, o aperto que vai ser tão grande
a fome. A gente é só confiar, como diz aqui, os anjos já estão preparados para nos confortar. Teve uns dias agora e atrás também, conversando com uma pessoa, bem dizer um médico, né? E a gente conversando sobre esses assuntos dos finais do tempo, e ele também está um pouco por dentro desse assunto, entanto que ele disse que está estocando comida no sítio da família dele, se preparando. Aí eu comentei com ele, nós temos que ver o exemplo das pessoas que ouviram a voz de Deus, como Moisés, quando teve atravessando o deserto, e lá ele falava, né, que naquele momento, no aperto, que as pessoas estavam apavoradas, que não tinham o que comer, Deus mandou um maná do céu, e foi falado para não guardar. E muitas pessoas preocupadas estocaram um pouco, guardaram, e depois no outro dia estava tudo estragado. Assim eu comentei com ele. E assim isso serve para hoje, para nós, para muitas pessoas que ficam em dúvida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que estocar comida, como já aconteceu, né, no ano 2000, depois lá no Rincão das Flores, depois de um tempo a gente foi para lá, muitas coisas estragadas, né, que guardaram muitas coisas e depois estragou. Então a gente tem, através dessas mensagens, um ensinamento, uma instrução para nós, para a gente ter essa fé. O que a gente tiver em casa, Deus vai multiplicar. Então a gente não precisa se preocupar, como muitas pessoas se preocupam, né? E até no caso, pessoas que estavam acompanhando aqui a obra, mas muitas delas, né, ficam pensando ou perder a fé. Mas só fala que vai acontecer e não acontece. Pessoas que desistiram da obra. E depois, quando chegar esse momento, o que elas vão fazer? Se não tem a proteção de Deus, porque elas se afastaram, deixaram de fazer a vontade de Deus, agradando a Deus em primeiro lugar, e voltar ao mundo, né? Voltar ao que fazia antes. E depois, na última hora, o que essas pessoas vão fazer? O arrependimento vai ser grande. Então a gente tem que ter essa fé viva, como diz aqui a mensagem também, sempre estar em oração, mesmo a gente não tendo um sacerdote, mas o Santo Terço é a arma que a Nossa Senhora colocou em nossas mãos. Não se preocupar com outro tipo de arma, que essa vai ser a nossa arma principal, porque daí os anjos, Nossa Senhora, vai estar protegendo a nossa família. Então é só nós confiar nessas mensagens, né, como diz aqui, e fazer como o anjo diz aqui, né, como Jesus fala, que os anjos já estão preparados para confortar a cada um de nós, a cada família que estão perseverando nesse caminho, rezando o terço todo dia. Na última hora, nessas horas difíceis, os anjos vão confortar nós. Então é só nós ter fé e continuar, como diz aqui, continuar sempre nas orações de todo dia, na nossa rotina, fazendo toda a vontade de Deus, que na última hora a gente colocar na mão de Deus, que Ele vai defender. É só olhar o que o profeta passou, nós aqui, a família, nós estamos aqui já vai fazer 32 anos, em Taquara, sem salário, né? O profeta ficou sem salário, sem aposentadoria, e como é que nós vivemos? Conseguimos passar. Deus mostrou, isso foi um exemplo para todos vocês. Então como é que tem outras mensagens que falam, né? Depois, quando acontecer esse aperto grande, quando o anticristo assumir o lugar e que nós não vamos poder comprar no mercado, ele não vai comemorar o aniversário. Então o período é curto. A gente tem que confiar. Se você confia numa mensagem, duas, tem que confiar em todas elas. Então todas elas explicam um pouquinho de cada situação que nós vamos passar. É só a gente ter isso na mente, essa confiança em Deus, que na última hora os anjos vão nos confortar.